Graça e paz, povo de Deus, quem vos sauda, quem vos cumprimenta, é seu irmão em Cristo, nesta tarde, Pastor Francis. Igreja do Senhor, como prometido, eu havia prometido para vocês, vamos falar hoje a respeito da oração. Qual a importância da oração? Vocês que se inscreveram aí na plataforma do YouTube, são inscritos no meu canal. Esse canal aqui é exclusivo somente para ensinamento da palavra. Pode ver que muitos canais hoje estão crescendo por qual motivo? Porque muitas pessoas, hoje não é todos, né? Não estou dizendo todas as pessoas, estão dando mais legalidade em saber da vida dos outros que saber da própria palavra, amém? Muitas pessoas aí estão preocupadas com política hoje, preocupadas em saber quem caiu, quem deixou de cair. Esses canais crescem. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar o crescimento no meu canal, né? Porque a minha parte eu fiz o canal somente para ensinamento da palavra, amém? Tem pessoas que fazem canal para falar da vida dos outros, muitos aí canal falando da vida das pessoas, mas não, esse canal aqui meu, exclusivo, Francis, é somente para estudo da palavra de Deus, para lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescer na graça e no conhecimento, amém? Vamos meditar aqui, 2 Reis, capítulo 20, o título da mensagem é assim: a doença e a cura de Ezequias. Naquele dia, Ezequias adoeceu, estava perto da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou o Senhor. Senhor, lembraste de mim, que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e te curarei. No terceiro dia subirá o templo do Senhor, acrescentarei a tua vida 15 anos, e da mão do rei da Síria livrarei a ti esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Igreja do Senhor, preste muita atenção na narrativa desse texto a qual nós acabamos de ler. Eu sempre falo para as pessoas que a Bíblia Sagrada ela tem dois pontos. Um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida é o que eu fiz aqui agora, li o texto. E o ponto de chegada é quando a gente compreende o que o texto está relatando. Eu vou tentar ser bem abrangente nesse texto para vocês poderem compreender o significado. Quando é mandada essa mensagem ao rei Ezequias, eu vi até mesmo muitas vezes pessoas pregando, mas pregando assim de forma errada, dentro desse contexto, desse texto em foco. Quando o profeta Isaías, filho do príncipe Amós, e sobrinho também do príncipe chamado Amazias, que o pai de Isaías chamava príncipe Amós, e seu tio chamava Amazias. Quando esse profeta, chamado profeta messiânico Isaías, ele vai entregar essa mensagem ao rei de Judá chamado Ezequias. Ezequias ele era da linhagem de Davi e da linhagem de Isaías, da tribo de Judá, considerado a tribo maior da Bíblia. É considerado também, eu sempre falo para as pessoas, que é considerado o maior estado do Brasil, né? A tribo maior da Bíblia, que é chamado estado de Amazonas, e a tribo menor é a tribo de Benjamim, onde que surgiu o primeiro rei, né? Que é chamado tribo de Benjamim, que é considerado também o menor estado do Brasil, é chamado Sergipe. Mas em texto em foco, quando o profeta Isaías vem com essa mensagem, trazendo a palavra de despertamento para o rei chamado Ezequias, aqui não está falando de pecado. Quando fala para colocar a casa em ordem, aqui o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo da verdade, ele está falando o que para Ezequias aqui? Ele estava reivindicando ao rei Ezequias que ele ia morrer, ele estava querendo um sucessor para ficar no seu lugar.
Deus estava falando para ele, olha, eu preciso de um sucessor para ficar no seu lugar, mas uma pessoa que anda também na santa doutrina, que anda com integridade como você andou. E quando o rei Ezequias aqui, é muito interessante, olha para você ver que oração linda desse rei. Quando ele recebe essa mensagem, imediatamente do profeta Isaías, ele recebe a mensagem, o que ele vai fazer? Ele vai se humilhar diante do Senhor, ele vai clamar, ele vai buscar, ele começa ali dialogar. Aqui no versículo 3, você vê que ele começa aqui se colocar diante do querer de Deus, diante da santa vontade de Deus. Ele começa aqui a se humilhar e pedir para Deus lembrar que ele andou diante de Deus com integridade. Aqui Deus estava chamando ele que queria um sucessor no seu lugar. Quem foi sucessor no lugar de Ezequias foi seu filho, cujo nome chamado Manassés. Mas o que eu acho interessante, quando Deus fala que vai acrescentar 15 anos de vida a mais esse rei chamado Ezequias, vamos voltar um pouco no tempo para vocês entenderem. Ezequias, do capítulo 18 de 2 Reis, versículo 2, fala que Ezequias começou a reinar com 25 anos. E reinou 29. 29 com 25 dá o total de 54. 54 menos 15 dá 39. Então quer dizer nada menos. Quando o profeta Isaías foi falar com ele, ele tinha 39 anos. E Deus acrescentou mais 15. O que eu acho muito interessante nessa passagem é que quando Deus ele quer colocar alguém, ele não atende a oração de outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje as pessoas estão lamentando em termos de política aí na internet. Eu vejo aí o cristão, em vez de estar focado e preocupar a sua vida, esperando o arrebatamento da igreja de Jesus vir arrebatar, ele está interessado em política, em vez de estar interessado aqui, na palavra de Deus, que é o mais importante sobre nossas vidas. O que traz a direção para tudo que a gente for fazendo na nossa vida está aqui na minha mão, que é o livro de Deus. Isaías 34, versículo 16, fala que a Bíblia Sagrada, ela é o livro de Deus. Dando continuidade para vocês entenderem. Quando Deus traz essa mensagem para o rei Ezequias, é muito interessante que ele se coloca. Muitos pregadores chegam a pensar, casa em ordem, ele estava em pecado. Não, esse rei aqui nos demais reis de Judá, ele foi um dos reis muito fiel a Deus. Um rei que andou na integridade, um rei que não olhou para a direita nem para a esquerda, tirou todos os altares de Baal que tinha lá em Judá, tirou tudo, arrancou fora e colocou aquilo que é santo, que pertence a Deus, porque sede santo, porque eu sou santo. E ele foi um rei que andou na integridade. Aqui Deus estava trazendo a reivindicação para ele, por quê? Para ele arrumar um sucessor. Por que um sucessor? Porque quando ele morresse, não tinha ninguém para ficar, e Deus precisava de alguém para colocar, para não deixar o trono vazio, para não deixar o trono sem ninguém. Porque o rei daquela época é como o presidente no dia de hoje. Era o presidente daquela nação. Ele não poderia deixar sem ninguém. Entenda o que eu quero dizer, igreja do Senhor, com essa mensagem para você. Tem oração que Deus responde e tem oração que Deus não responde. Qual oração que Deus não responde? Aquela oração que não está de acordo com o centro da vontade de Deus. E a oração que Deus responde? O que está de acordo com o centro da sua vontade. Você pode orar, pode clamar. Se não estiver na vontade de Deus, ele vai ouvir. Mas só que ele não vai atender, sabe por quê? Porque não está no centro da vontade e do querer dele. Ainda mais quando as pessoas ficam idolatrando o homem. A única honra e glória é somente para Deus. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração. Crame. Busque ao Senhor e quando se pode achar. Amém? Guarde essa mensagem no seu coração. Logo mais a gente estará fazendo outro vídeo para falar mais a respeito das orações. Amém? Entenda. Tipo de oração que Deus responde e tipo de oração que Deus não responde. Tem oração que Deus responde. E tem oração que Deus não responde. Qual tipo de oração que Deus não responde? Quando não está no centro da vontade e do querer dele. E quando a pessoa também vai orar, não está no centro do querer da posição de Deus. Se ela estiver fora da posição de Deus, Deus também não atende o clamor dela. Ele escuta, mas não responde. Porque Deus é Deus. Amém? Quem vos despede é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.